Bem, gente, a fotossíntese ela acontece em duas fases ou duas etapas. A fase clara ou a fase fotoquímica e a fase escura ou chamada também de fase química. Na etapa fotoquímica acontecem as reações de claro, que são reações que precisam da luz. Já na fase química, essas reações não precisam da luz, elas podem acontecer tanto no escuro quanto no claro. E as reações que ocorrem apenas na presença da luz acontecem nas lamelas dos tilacoides, que é a fase clara, onde vai ocorrer a formação de ATP e de NADPH, que vão ser os fornecedores aí de energia e de elétrons que vão ser utilizados na fase escura, que é a fase em que vai ocorrer a formação de glicose. Os dois processos que acontecem, na fase clara são a fotofosforilação e a fotólise da água. A fotofosforilação vai ser simplesmente a adição de um fósforo, ao adenosina difosfato, que após essa adição do fósforo vai passar a ser a adenosina trifosfato ou o ATP, que é uma fonte de energia. E a fotólise da água vai ser a quebra da molécula de água pela energia da luz do sol, E esses elétrons liberados, eles vão ser utilizados para substituir os elétrons perdidos pela clorofila e também para produzir o oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. E a fotólise da água vai ser a quebra, da molécula de água, H2O, em oxigênio e hidrogênio e libera também elétron que vai ser utilizado na fase escura. A etapa química ou reações de escuro, elas vão ocorrer na ausência ou na presença da luz, como eu já havia dito, e acontece no estroma do cloroplasto. É o processo chamado ciclo de Calvin-Benson. É nesse ciclo que vai ser formada a glicose a partir do gás carbônico, absorvido. E a fase luminosa ela é responsável por fornecer a energia que vai ser utilizada na fase escura, que é a fase de fixação desse carbono. E nesse slide aqui nós temos um resumo da fase química da fotossíntese, que vai ser o ciclo de Calvin-Benson, Então a gente vê aqui que o gás carbônico, que foi absorvido pela planta, tem uma sequência de reações que acontecem utilizando o ATP e o NADPH que foram fornecidos pela etapa clara, pela fase clara da fotossíntese. E vai ser formada então a glicose a partir dessa fixação do carbono. E aí nós temos essa figura aqui que vai mostrar o resumo da fotossíntese, em que nós temos os reagentes, que são o gás carbônico e a água, e em presença de luz vai nos dar os produtos, que é a glicose e o oxigênio. Então o resumo vai ser o gás carbônico que é consumido na fase escura, no estroma dos cloroplastos, a qual é produzida a glicose. A água é quebrada na fase clara, que vai produzir o oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera. E os hidrogênios, eles são captados pelo NAD, que é convertido em NADPH, que é um reagente da fase escura. Bem, pessoal, o carbono é a base da vida na Terra, Porque a gente sabe que todos os organismos são compostos por moléculas orgânicas. E essas moléculas, elas têm o carbono na sua composição, como por exemplo os carboidratos, proteínas e lipídios, E a fonte principal de carbono que a gente tem é o quê? É a atmosfera, Então é necessário, por isso, um mecanismo de absorção desse carbono que vai converter ele em uma molécula orgânica. E esse processo, acabamos de ver aí, pela fotossíntese, que é a fixação pelo ciclo de Calvin, que é o conjunto de reações que vão produzir os carboidratos. Nós temos hoje 3 formas de fixação do gás carbônico atmosférico pelo processo fotossintético, dependendo de cada tipo de planta, Que são as chamadas plantas C3, C4 e plantas CAN. As plantas C3, elas são a maioria das plantas, 85% das espécies são classificadas como plantas C3, como nós temos exemplo aí o arroz, o trigo, soja e as árvores. E essas plantas, a conversão do gás carbônico delas em uma molécula orgânica chamada
3-fosfoglicerato. Essa molécula ela possui 3 carbonos, então por isso que as plantas são chamadas de C3. E a enzima responsável pelo processo de fixação das plantas C3 é a enzima rubisco. Ela possui uma baixa afinidade pelo gás carbônico. Então, às vezes a planta vai ficar com déficit de conversão, né, do gás carbônico, porque a enzima absorve pouco gás carbônico da atmosfera. Nós temos aí a planta C4, que as plantas C4, elas são uma modificação das plantas C3. Então, muitas plantas de climas quentes modificaram a fotossíntese C3 como uma forma de aumentar a fixação do carbono sem perder água. Então, foi um mecanismo de adaptação dessas plantas. Então, a fixação do gás carbônico nas plantas C4 ocorre de forma similar, porém, elas produzem um composto de 4 carbônicos, que é o oxaloacetato. E a enzima que é responsável por esse processo já não vai ser mais a rubisco, vai ser a pepcarboxilase. E essa pepcarboxilase, ela possui uma alta afinidade pelo gás carbônico. Bem, pessoal, nós temos também as plantas CAN ou MAC, né, que apresenta aí o metabolismo ácido das crassuláceas. São plantas que vivem em ambientes com restrições hídricas e por isso desenvolveram, né, um mecanismo de abertura estomático para capturar o gás carbônico atmosférico apenas à noite. Então, com isso, vai evitar a perda de água. Elas também apresentam a pepcarboxilase como enzima, né, que vai converter o gás carbônico em oxaloacetato, assim como as plantas C4, e são exemplos dessas plantas as suculentas e os cactos. Nós temos aqui um quadro que vai mostrar para a gente um resumo, né, dos exemplos dessas plantas C3, C4 e CAN. C3 são as leguminosas, né, por exemplo, as gramíneas de inverno, trigo, cevada. C4, o milho e gramíneas tropicais. E as plantas CAN, que são cactos e suculentas.